Hoje, meus queridos e minhas queridas, nós somos convidados por Jesus a subir com Ele o Monte Tabor. Hoje nós somos convidados a nos unir a Pedro, Tiago e João, para que nós possamos ter esta experiência neste tempo da Quaresma, da transfiguração. Da presença de Deus que nos transforma, da presença de Deus que fala ao nosso coração, da presença de Deus que nos ilumina. Por isso, a transfiguração que acontece em cima do monte, não foi somente um acontecimento do passado, mas é um chamado divino, é um chamado de Deus, para deixarmos Jesus justamente ser entronizado em nosso coração. É por isso que o Evangelho de hoje nos apresenta 4 chaves importantíssimas para este nosso tempo da Quaresma, para a nossa vida cristã. Primeira chave, subir o monte. Lucas, no capítulo 9, versículo 28, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte para orar. Portanto, aqui está o que é o centro também da vida cristã. Ou a gente reza, ou a gente perde a experiência de Deus. Ou a gente entende a necessidade e a importância da oração, ou nós transformamos Deus num desconhecido, ou nós precisamos de tantos atalhos, ou nós passamos a dizer, não sei porquê, para mim, Deus não diz nada. Deus só pode dizer alguma coisa para nós, quando nós aprendemos justamente a fazer esta experiência da oração. A oração que faz a gente se aproximar de Deus, a oração que faz a gente subir para a presença de Deus. Porém, quantas vezes nós estamos presos à nossa rotina, ao nosso corre-corre? Quantas vezes nós estamos presos às redes sociais, às distrações, e acabamos dizendo, não tenho tempo para me retirar, não tenho tempo para parar e rezar. Jesus, meus queridos e minhas queridas, hoje nos convida a subir com Ele, a deixar aquilo que nos prende para trás e aprender a buscá-lo de coração. Subir o monte não é fácil, exige esforço, exige decisão, exige persistência. Quem se dispõe a subir, experimenta aquilo que nada deste mundo pode realmente oferecer. Segunda chave, a transfiguração. Lucas 9, 29. Enquanto orava, transformou-se seu rosto e suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. No monte, Jesus se transforma. Isso significa que quem de fato está em Deus é transformado. Pedro, Tiago e João veem Jesus como nunca antes. Eles percebem que Jesus não foi simplesmente um bom homem, com uma mensagem boa, um fundador de religião, mas eles entendem que Jesus é aquilo que nós devemos saber. Jesus não pode ser comparado a Maomé, Jesus não pode ser comparado a Buda, Jesus não pode ser comparado a nenhum líder religioso, por melhor que ele tenha sido, e nós devemos respeitar. Porém, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Eu não preciso destes outros caminhos, porque tudo aquilo que eu necessito, eu tenho, eu recebo em Jesus Cristo, porque Ele é o médico,
Ele é o remédio que eu necessito para a minha vida. E quando eu entendo, quando eu vivo este tesouro que Ele entregou para nós, então eu sou iluminado, então eu passo a caminhar na sua palavra. Terceira chave, a voz do Pai em cima do monte. Lucas no capítulo 9, versículo 35. Então da nuvem saiu uma voz: este é o meu filho muito amado, ouvi-o. Portanto, aqui está a condição da nossa fé. Eu preciso ouvir Jesus, eu preciso aprender a ouvir. Como é que eu vou ouvir Jesus? Somente se eu aprender a abrir a sua palavra. Nós temos que entender isso. Se eu quero realmente ouvir Jesus, eu tenho que ter a certeza, a Bíblia não é um livro comparado a outros livros sagrados de outras religiões. A Bíblia é mais do que um livro sagrado. A Bíblia é uma pessoa que se fez carne por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. É aquilo que São João vai dizer logo no início do seu evangelho: e o Verbo se fez carne. Portanto, a palavra se encarnou. Repare, eu falei encarnou, não reencarnou, porque a reencarnação não é cristã. Amém? A palavra se fez carne, a palavra se encarnou. E portanto, nós temos que entender que do mesmo modo como a palavra se fez carne no ventre de Maria, esta palavra precisa, por obra do Espírito Santo, se fazer carne aqui no nosso coração. A intimidade com a palavra nos faz justamente viver aquilo que aconteceu no Monte Tabor. Portanto, ouvir a voz de Jesus significa meditar a palavra, ter tempo para a oração, deixar-se transformar. Se nós queremos de fato mudar, se nós queremos realmente encontrar as respostas que tragam paz, que tragam luz, se nós queremos sair da crise espiritual, se nós queremos realmente que a nossa fé seja ativada, se nós queremos que Deus entre nas nossas tempestades interiores, nós precisamos ouvir a palavra. Se nós queremos que o Senhor percorra também o nosso corpo, para trazer a saúde física, para restaurar a nossa casa, para restaurar os nossos relacionamentos, temos que ouvir Jesus. Todos os milagres de Jesus, se nós prestarmos atenção no Evangelho, aconteceram como? Jesus diz: a tua fé te salvou. Uma simples frase e a pessoa é curada. O que você quer que eu te faça? Que eu veja. E Jesus diz: vai, você está curado. Ele dá uma palavra, a pessoa acredita na palavra de Jesus e essa pessoa é curada. Os cegos, quando seguem a Jesus, parecia que Jesus não estava nem querendo falar com eles. E aqui nós aprendemos nesse testemunho dos cegos, que às vezes Jesus, Ele dá um tempo para ver se de fato nós o estamos buscando. Porque quantas vezes a gente quer fazer de Jesus um esparadrapo? Quantas vezes a gente quer fazer de Jesus um quebra-galho, que a gente busca, mas depois a gente não entende. Por que é que Ele nos cura? Por que é que Ele nos dá a paz? Por que é que Ele nos recebe? Para que, tendo alcançado a graça, nós possamos segui-lo, nós possamos viver a fé. Aqueles cegos de repente veem Jesus parando. Ele pergunta: o que vocês querem que eu faça para vocês? Que a gente veja. E Jesus pergunta: vocês acreditam? E eles respondem: sim,
E ele diz: podem ir. E todos são curados. É aí que nós entendemos justamente a grandeza de a gente entender. Se nós queremos sair da confusão que muitas vezes nós estamos, aprendamos este caminho que leva a Jesus. Aprendamos no centro da nossa vida a Eucaristia, principalmente a Eucaristia dominical e aqueles que podem durante a semana. Mas a de domingo é indispensável. Aprendamos uma vez por semana visitar Jesus que está no sacrário. Aprendamos, porque dali nós não precisamos de muitas palavras, porque dali jorra a vida, jorra a presença de Jesus Cristo. Aprendamos todos os dias a reservar aquele tempo. Comece com o tempo que você pode, mas comece a oração. Tenha a palavra de Deus junto de você. Aprenda. Porém, a quarta chave não está no Evangelho. A quarta chave está no versículo seguinte, aí em Lucas, no capítulo 9, versículo 37, aonde está escrito: no dia seguinte, descendo do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Primeiro, lá em cima, Pedro havia dito: vamos ficar por aqui mesmo, está maravilhoso. Porém, nós temos que entender que nós não podemos ficar sempre imaginando, que estaremos sempre ali naquele momento forte da presença de Deus. Mas nós temos que testemunhar que estivemos e estaremos sempre nesta presença. Mas como é que nós testemunharemos esta presença que nós encontramos através da oração? Depois da experiência incrível no monte, Jesus e os discípulos descem o monte. E aqui nós aprendemos algo importantíssimo. Não vivemos a fé apenas nos momentos fortes. Esse é o erro. Não vivemos a fé somente nestes momentos de glória, de luz. Mas nós temos que aprender a viver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Depois da missa, do retiro, do encontro de casais, do TLC, do grupo de oração, e também tendo sido batizados, feito a primeira comunhão, o crisma, casados na igreja, é preciso entender aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas cartas: não recebais em vão a graça de Deus. Se a pessoa não tem o compromisso de viver o seu batismo, viver a Eucaristia, viver o seu crisma, viver o significado do matrimônio cristão, não deveria receber estes sacramentos, porque é receber a graça em vão. Deveria receber a partir do momento em que decide: eu reconheço que o único caminho é Jesus Cristo, então agora eu me decido a segui-lo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida que eu necessito. É muito importante a gente entender que ser cristão não é só no monte, mas ser cristão é também em casa, no relacionamento com as pessoas, na escola, no trabalho, na família, no meio das dificuldades, no meio de um mundo onde as pessoas se odeiam, no meio de um mundo onde as pessoas se difamam, desejam o mal, no meio de um mundo polarizado, no meio de um mundo onde as pessoas não sabem se perdoar, não sabem o que significa a verdadeira amizade, não têm o valor da família. Mais do que nunca, aquele que se diz cristão é chamado nesta realidade a dar o testemunho do significado de ser cristão. Peçamos esta graça. Estamos neste tempo forte de renovação espiritual e estamos também no Ano Santo. Que maravilha! O Ano Santo, que é esta graça que Deus nos dá através da igreja, para que nós possamos realmente colocar em dia a nossa vida cristã. Aqueles que puderem de joelhos,
Rezem comigo. Senhor Jesus, Tu nos chamastes a subir contigo ao monte, a deixar para trás as distrações do mundo e buscar Tua presença na oração. Hoje, quero responder ao Teu chamado. Dá-me forças para vencer o cansaço, para superar os obstáculos espirituais que me impedem de Te encontrar e permanecer contigo. Transforma-me, Senhor. Ilumina minhas sombras. Transforma meu coração. Renova minha fé. Que minha vida reflita a Tua luz. Que minha alma brilhe com a glória da Tua graça. Ensina-me a ouvir a Tua voz, no silêncio da Tua palavra, a confiar mesmo sem compreender, e a seguir-Te com fidelidade. Que minha vida seja um reflexo da Tua presença. Que minhas palavras sejam iluminadas pelo Espírito Santo. Que minhas ações revelem ao mundo que estive contigo. Nesta quaresma, acompanha-me, para que eu possa realmente, contigo na Páscoa, ressuscitar para uma nova vida. Amém.